Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Amém, igreja? Povo do Senhor. É a segunda parte do vídeo. Provérbios 8. Amém? A partir do verso 22. A sabedoria existe desde a eternidade. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. 23. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Verso 24. Antes de haver abismo fui gerada, e antes ainda de haver fonte carregada de água. Aleluia. Verso 25. Antes que os montes fosse formado, antes do isoteiro eu fui gerada. 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Aleluia. Verso 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, glória a Deus, aleluia. 28. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, aleluia. Verso 29. Quando punha ao mar o termo para que as águas não ultrapassassem sem o seu mando, ou sem a sua ordem, o seu mandato. Quando compunha os fundamentos da terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. João do Evangelho, capítulo 1. João do Evangelho, capítulo 1. Lógico, capítulo 1. Amém. O verbo se fez carne. No princípio era o verbo, verso 1. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 4. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém, igreja? Glória a Deus. Voltamos, louvado seja Deus. Voltamos ao início do tema desse vídeo sobre a criação. Gênesis capítulo 1, lembrando, nós temos a descrição da criação. Nós podemos já contemplar a desolação no princípio, no começo, ou caos. Então Deus estava ali, em Gênesis capítulo 1, no seu processo da restauração da sua criação. Lembrando que Deus é o Criador. Amém? Esse é o tema, glória a Deus. Então ali nós vimos ali que o Senhor, Deus, não está só naquele processo da restauração, ou no princípio da criação. Deus não está só. Podemos contemplar em o Provérbios capítulo 8, e a partir do verso 22, conforme essa leitura, né? A sabedoria. E temos João aqui do Evangelho, capítulo 1, o verbo se fez carne, né? Óbvio que nós entendemos, iremos compreender que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, ele se fez presente na criação com o Pai. O Espírito Santo se fez presente também na criação. Fundamental a gente compreender e entender que Deus não estava só na sua criação. O criacionista, Deus. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo, em João 14, ele fala para a igreja, ele fala para o discípulo Tomé: Tomé, quem vê a mim, vê o Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 de João, primeira carta de João 2, ali o apóstolo João, ele descreve com a inspiração de Deus
que aquele que não tem o pai, não tem o filho. Aquele que nega o pai, também nega o filho. Então nós vamos entendendo que o Senhor Jesus deixou muito claro que ele falou para a igreja: e quem vê o pai vê a mim, porque eu e o pai somos um. Mas não podemos compreender ou entender ou explicar porque esses três, sim, lembrando, glória a Deus, ninguém explica Deus, amém? Só quem explica Deus é o Espírito de Deus, como o profeta Isaías vai falar, tá? Só quem explica Deus é o Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus, ele vai nas profundezas de Deus, ou seja, ele prescuta as profundezas de Deus e traz do Senhor Deus e nos revela gratuitamente. Glória a Deus. Então, só quem pode explicar Deus é o próprio Deus. Deus se explica por si. Aleluia, glória a Deus. Deus interpreta por si. Deus se manifesta entre os seus e no meio do seu. Glória a Deus, aleluia. Quem? A igreja. Nós, o povo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, é o que Deus hoje, o Senhor tem tratado com o pastor Severino, para que esse vídeo venha ser gravado para a honra e para a glória do nome do Senhor. É para que nós venhamos compreender, como igreja, que os tempos estão tão difíceis para a gente, como a igreja do Senhor, conforme as revelações proféticas, ou as profecias da Bíblia, e o Espírito Santo, óbvio, que é o ator, é o consumador de toda a obra da criação, da fé. Louvado seja Deus, que hoje nós estamos vivendo nesse século atual de hoje, os tempos de hoje, nesse mundo de hoje, glória a Deus, que a evolução está se expandindo cada vez mais. O crescimento da ciência está muito grande com a evolução. A tecnologia está crescendo muito, a evolução, com base, aleluia, glória a Deus, Daniel capítulo 2. O profeta Daniel, ele profetizou. Glória a Deus, aleluia. O profeta Daniel profetizou que nos últimos tempos a ciência iria se multiplicar. Sim. Então, desde da época do profeta Daniel, dos tempos de Daniel, do ministério profético do profeta Daniel, para hoje atual, no tempo de hoje, no mundo de hoje, e a igreja hoje presente, atuando na terra, deveria atuar mais, deveria trabalhar mais, deveria se dedicar mais, deveria se empenhar mais, glória a Deus, pelo Evangelho, a pregação do Evangelho, mas não estão se empenhando como deveria se empenhar e se dedicar e atuar. Glória a Deus, aleluia. Então hoje a gente vê muito o crescimento do conhecimento, do saber, da ciência, ou seja, a letra. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Querido, é o que Deus tem sentado ao meu coração hoje, nesta manhã, antes de eu sentar nessa mesa, e para gravar mais um vídeo, povo de Deus, em relação à criação de Deus. A criação de Deus, ela tem o seu Criador. O Criador é Deus. Nós fazemos parte da criação de Deus. Nós, seres humanos, Gênesis capítulo 1, verso 26 ao versículo 28. E Gênesis capítulo 2, versículo 7. Glória a Deus, aleluia. Então nós fazemos parte da criação de Deus. Nós somos criaturas, seres humanos, com a nossa mente reduzida, aleluia, não ilimitada, mas limitada, ou seja, o conhecimento, glória a Deus, que Deus dá para cada um, Ele dá o conhecimento com base na vontade dEle e de acordo com a liberação dEle, do Senhor, conforme os dons que Deus distribui para cada um, com base, com apoio nas Escrituras Sagradas, que temos Romanos capítulo 12, louvado seja o nome santo do Senhor, que é a carta aos Romanos, capítulo 12, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor dos exércitos. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3 ao 5, Romanos 12, do versículo 3
ao 5. Louvado seja o nome santo do Senhor.